O pão nosso de cada dia, né, dá-nos de dia em dia. Por que de dia em dia? Seja esse pão físico, seja o pão espiritual. Por que de dia em dia? Porque se Deus suprisse a nossa necessidade para 20 anos, nós não sentiremos mais necessidade de Deus. Nós acharemos que não dependeríamos mais dele. Ninguém buscaria mais ele porque não sentiria a necessidade de buscá-lo. Por isso que tem que ser dia a dia, a cada dia, né? Eu vejo dessa forma, seja o pão físico ou seja o pão espiritual. Ok, muito bom. Há muito tempo eu fazia a oração que eu aprendi com a minha mãe, Ivete, e na infância ali, por estar frequentando a igreja até os 10 anos de idade com bastante assiduidade, depois com dificuldades, de forma um pouco precária, mas eu sempre tive em mente que isso tinha a ver com o alimento mesmo, a aquisição material do consumo, da mesa, de não passar fome. E no pedido da minha oração da adolescência e até o início da juventude e a fase adulta, eu tinha esse pensamento. Ok. E depois de um bom tempinho já para cá, eu realmente vejo que fez muito sentido me deparar com a palavra de Deus, a Bíblia, e eu comecei uma corrida para escutar pensadores ou pastores, reflexões, e até através da filosofia, e conseguir sentir que as palavras têm um efeito, a palavra tem um poder. Então, se alimentar para mim hoje é receber alguma reflexão que possa transformar um modo de agir, de ver, uma percepção. Ao passo que eu compreender essa palavra, seja um versículo, seja um guia espiritual, um pastor, aquilo ali está me alimentando. Hoje eu tenho esse entendimento. Muito bom, muito legal. O pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Eu sempre gosto de pensar, né, por que Deus ele colocou essa necessidade na gente? Eu não estou nem falando outras necessidades, eu estou falando necessidade física mesmo, né, da gente comer o alimento do dia a dia, né, tipo feijão, arroz e outras coisas mais para a gente se manter, né, fisicamente. E é assim, é curioso, né? Tu come, se alimenta pela manhã, aí passa mais algumas horas, quando pensa que não, teu organismo já começa a sentir necessidade de novo, aí tu vai e almoça, quando não, tu janta, e aí a gente fica nesse ciclo, né? Só que a gente sabe que para a gente adquirir esse alimento que eu tô acabando de falar aqui, que é o alimento sólido, né, que a gente ingere e tal, existe um preço a ser pago, né? Tem uma frase que eu ouvi, não sei quem foi o pensador, né, que falou que não existe boia de graça, né? Alimento de graça, né? Alguém paga o preço para colocar na mesa. E eu acredito, né? Eu fazendo um paralelo, e a gente já sabe que na vida espiritual, que é o alimento espiritual, a gente sabe, o próprio texto está colocando aqui, esse alimento que o texto coloca não é o pão ali físico feito de trigo, ou feijão com arroz, ou a carne, alguma coisa do tipo. Não se trata disso. Está falando do alimento espiritual. Então isso aqui está mostrando que a gente como ser humano vai ter essa necessidade desse pão. E isso aqui é como se fosse o mesmo processo, né? Esse alimento que a gente come aí do dia a dia aí, o mesmo processo na vida espiritual. Todo dia a gente precisa se alimentar, né? E se a gente for fazer um teste, por exemplo, né? Tipo, o cara que tem o hábito de se alimentar espiritualmente ali, passa tempo com Deus e orando, né? Criando esses banquetes aí espirituais. Para quem tem essa experiência, quando ele deixa de fazer,
com o tempo ele vai perceber que ele vai ficando desnutrido espiritualmente. É a mesma dinâmica, né? E quanto mais, aquele sentido, né? Quanto mais a pessoa come, mais forças ele vai, fisicamente e espiritualmente, né? A gente sabe. Só que, aquilo que eu falei, né? Eu acredito que todo alimento ele tem o seu preço, né? Para chegar na mesa, para a gente se degustar, tem o seu preço. Eu gosto de pensar nessa restrição de um dia, sabe? Que a gente acaba se antecipando, a gente acaba sofrendo muita ansiedade, né? Por coisas que... Antecipação por limites que Deus não extrapolou. A gente quer já saber o que vai ser da nossa vida em dezembro, né? O que vai ser da nossa vida no ano que vem, que vai ser daqui a 10 anos, como a gente vê em muitos casos. E eu vejo que Deus, ele restringiu as nossas ansiedades a um dia de cada vez. É o nosso alimento, o que a gente precisa. Basta um dia, sabe? Se a gente trabalhasse, ou se a gente... Seja lá a direção que a gente marche, né? O que a gente fizer, preocupado com o básico de cada dia, né? Pedindo a Deus o que é propício a cada dia, eu acho que a gente evitaria tanto desgaste, tanto sofrimento, tantas perdas, né? Eu li uma frase esses dias que diz assim que a última coisa que a gente está fazendo é viver realmente. Entendeu? A gente diz que está trabalhando, diz que está estudando ou está fazendo inúmeras coisas, e a última coisa que a gente está fazendo é viver. A gente não está tendo tempo de viver a vida. Mas por quê? Porque a gente quer o pão antecipado, né? E a gente vê que na Bíblia as pessoas elas eram orientadas a acatar o maná para aquele dia. O único dia que elas se concentravam em pegar maná dobrado para um dia a mais era na sexta, mas era uma exceção por conta do sábado, né? Então, era algo orientado por Deus e o próprio Deus se encarregava de abençoar para que a bênção fosse maior, porque ele tinha mandado que fosse daquele jeito. Mas eu acho que a gente tem burlado muito, sabe, as regras do que Deus orientou. Primeiro que a gente não vive só pelo pão, não ora só pelo pão, não trabalha só pelo que é pão. A gente trabalha por muitas coisas que, no fim das contas, não alimentam, né? E a gente quer sempre acumular. Parece que a gente quer garantias, a gente quer celeiros cheios, né? Fruto da nossa falta de confiança em Deus. Essa parte do Pai Nosso, ela não está falando, ela está falando diretamente não só apenas do pão. Ela está tratando das nossas necessidades. De todas as nossas necessidades. Todos temos necessidades. E a gente tem que entender uma coisa. Quem tem que suprir as nossas necessidades não somos nós mesmos. Se você prestar bem atenção, essa é uma responsabilidade de Deus conosco. Tá? Deus quer que nós dependamos dele para ter as nossas necessidades supridas. Nós precisamos de muitas coisas na vida. Então, é muito claro uma coisa aqui. Você pode imaginar que tem necessidade. Você pode achar que você precisa de alguma coisa. Isso me traz muito a lembrança, Sansão.
Sansão, ele disse, toma-me esta, porque só desta me agrada. Lembram disso? Ele achava que a necessidade dele era aquela garota. E não era real. No mundo que nós estamos vivendo hoje, nós somos, como que é trabalhado na gente, sabe? Para que a gente sinta necessidade de coisas que nós não precisamos. É despertado em nós. A mídia, tá? As empresas hoje, como é que diz? O capitalismo, tá? Ele trabalha para despertar em nós coisas que nós não necessitamos. Mas nós somos tão bombardeados que a gente acaba achando que a gente realmente precisa daquilo. A gente acaba achando que a gente tem necessidade daquilo. Não, eu tenho que ter isso. Não, eu tenho que ter um iPhone 15. Não, eu tenho que ter um Note, um PC da Apple. Não pode ser mais não posso ter um celular da Samsung. Não pode ser Android. Tem que ser iOS. A gente é trabalhado todo o tempo, a gente é bombardeado dessa forma. Eu acho que mentes vazias pensam desta forma. Mentes vazias pensam em ter coisas. Mentes grandes, não. Não. Mentes supridas, realmente. Mentes que entendem que a vida é muito mais do que ter coisas. Não vão nunca se deixar levar por esse caminho. Apesar, como eu digo, nós estamos numa geração onde nós somos bombardeados para viver esse corre-corre atrás das coisas. Nós somos trabalhados todo o tempo. Eu não consegui lembrar a palavra ainda, acho que é porque estou ficando já de barba branca e aí eu acabo esquecendo os termos, tá? Mas também, né? Creio que vocês já entenderam o pensamento. Essa parte do Pai Nosso, ela fala ele fala aqui é tratado das nossas necessidades. Escutem bem uma coisa. Deus jamais vai nos conceder aquilo que não é nossa necessidade. Toda vez que você orar, é como se Deus estivesse dizendo aqui, toda vez que você orar, se você pedir algo que não é a sua necessidade, Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com aqueles que acham que precisam disso, daquilo e daquilo outro. Nós temos que reconhecer uma coisa. Deus sabe quais são as verdadeiras necessidades, as nossas verdadeiras necessidades. Nem nós sabemos, muitas vezes. Nós achamos que precisamos. Nós achamos, mas sabe o que é? Saia do meio. Saia de perto. Vá para uma outra região. Vá para um outro contexto e você vai perceber se você precisa ou não. Antes de você se envolver, antes de você achar, não, eu preciso. Saia. Saia do meio. Saia de perto. E você vai perceber se era uma necessidade. Olha, fala. Se era uma necessidade ou não. Né? Como é que é? Tem que deixar esfriar. Sai do caldeirão. Sobre a questão do Pai Nosso aí, do pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia, né? Dá-nos de dia em dia. Por que de dia em dia? Seja esse pão físico, seja o pão espiritual. Por que de dia em dia? Porque se Deus suprisse a nossa necessidade para 20 anos, nós não sentiremos mais necessidade de Deus. Nós acharemos que não dependeremos mais dele. Ninguém buscaria mais ele porque não sentiria a necessidade de buscá-lo. Por isso que tem que ser dia a dia, a cada dia, né? Eu vejo dessa forma, seja o pão físico ou seja o pão espiritual. Muito bom, muito bem colocado, Maurício, esse ponto.
sabe, de que realmente a facilidade para nós esquecermos a Deus seria tremenda. Né? Daqui a 20 anos de novo eu busco a Deus para que Ele supra de novo a minha necessidade. Né? Daqui a 20 anos Senhor, olha, estou precisando de novo. Mas que bom que Deus não gosta, Deus não quer que nós fiquemos distantes dele. Ele nos quer a cada dia, todos os dias. Pensem numa coisa comigo. Quando nós começamos a ter necessidades, a ser despertados para ter necessidades que nós não temos, não são irreais, a gente começa a trabalhar demais. A gente começa, né, a gastar o tempo da gente com coisas que vão vão nos afastar do propósito para o qual Deus nos trouxe a este mundo. Gente, nós nunca deveríamos nos preocupar tanto com a comida física. Nunca deveríamos nos preocupar demais com ter isso, ter aquilo ou ter aquilo outro. Nós deveríamos gastar a maior parte do nosso tempo com aquilo que Deus deseja que nós façamos nesta terra. É por isso que Ele não quer que nós acumulemos para 20 anos. Dá muito trabalho, gente, isso. A gente quer juntar. Sei que tem medo no meio. As pessoas têm medo. Não, eu preciso. Mas o que adianta? Você acumula. Presta atenção. O maior prejuízo da nossa vida é nunca alcançarmos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Deus não criou ninguém por acaso. Deus tem um propósito grandioso para a vida de todos nós. Todos nós, Deus tem um plano grandioso. Nós poderíamos ser profetas, nós poderíamos ser doutores cheios do Espírito, nós poderíamos ser os maiores homens desta terra, homens e mulheres, se nós deixássemos que Deus dirigisse cada detalhe da nossa vida. Então a gente fica gastando, sabe, o inimigo é astuto. Ele faz com que a gente fique gastando o tempo da gente, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, correndo atrás dessas coisas, e aí esquece, justamente para nos desviar, nos desfocar. Tudo que ele quer, se ele conseguir fazer com que a gente perca o foco, esquecer que Deus tem um plano para a gente, e é grandioso, que vai transformar o mundo, ele venceu a batalha. Você pode até ser salvo, mas você não fez nada do que Deus gostaria que você tivesse feito. Acha que Deus mesmo criou alguém para ser Zé Ninguém nesta terra? Acha que Deus trouxe alguém para o seu, como é que eu posso dizer? Para o seu rebanho, para o seu redil, para você se tornar apenas alguém que senta num banco de igreja e fica ouvindo lá outros que, um pouco mais dedicados, talvez, falem melhor, sei lá, conversem melhor. Mas por quê? Acha que Deus criou gente apenas para ficar no banco da igreja sentado ouvindo os outros? Você sempre é o telespectador, você nunca é o ator, você nunca é o protagonista da peça. Claro, se você só pensa na sua barriga, como é que você vai chegar a ser o principal das peças de Deus? Só que se eu me torno cristão, até nisso Deus move, Deus mexe os pauzinhos. Gente, não é para nós corrermos atrás das coisas. É para nós corrermos atrás de Deus. Gaste toda a sua energia buscando Deus. Aí, se sobrar alguma coisa, você corre atrás do pão. Você corre atrás do carro, se sobrar. Espiritualmente falando, quem sabe o que eu vou precisar, qual a porção que eu vou precisar para cada dia é Deus. Ele é quem sabe quantos agregados virão na minha mesa. Estou usando metáfora, tá? Ok. Tanto que a oração, ela está falando o pão nosso. Ela não está falando o meu pão, né? Ok. Então, Deus é quem sabe. Ele pode nos dar a mais. Entendeu? Sobre esse ter. Eu não sou contra ninguém ter as coisas. Às vezes, Deus nos dá a mais
justamente porque o seu propósito envolve isso. Envolve que você alimente outros. Isso de inúmeras formas, né? Não só física, né? Não só o pão de comer, mas o pão material de inúmeras formas. Então, ele é que sabe a porção para cada dia, não sou eu. Então, eu preciso receber isso direto da mão de Deus, que Ele sabia exatamente como me servir, né? Como me atender, como o que despejar. Eu não sei. Quando é eu que estou me servindo, quando é eu que estou pondo a minha mesa, eu acabo colocando coisas que são desnecessárias, né? Ou querendo porções que não me pertencem. Mas quando eu peço para Deus, Senhor, me dá o pão, ou nos dê o pão de cada dia. Então, Ele vai saber exatamente a medida que é cabível para cada dia. Eu vou contar algo bem rapidinho, que nas últimas 2 semanas, acho que 2 ou 3 semanas, tem acontecido algumas coisas assim bem impressionantes, sabe? Comigo, com questão de trabalho, que desde o ano passado eu tenho enfrentado umas dificuldades no trabalho ali com questão de cigarro, né? Eu Tu acho que eu comecei... trabalha, Naná? E muito! É Será? um Olha lá, pouquinho. desde que eu te conheço, eu nunca te vi dar duro na vida. Não precisa tosse, eu me sustento. Vai, Naná. Aí, Vai. assim, desde o ano passado eu lembro que eu venho batalhando com isso, né? Conversando com o coordenador, com o diretor, com o pessoal e tal. E assim, parecia que nada resolvia. E de uns tempos para cá eu tenho prestado atenção, umas 3 semanas ou 4, que eu tenho sentido assim, um chamado muito forte para oração, sabe? Eu até comentei isso com a Erla. E eu tenho levantado assim mais cedo do que o de costume, e sem despertador isso tem sido algo muito bom assim para mim, bem revigorante. E tem acontecido assim situações comigo no trabalho, aparecido pessoas para contribuir que eu nunca nem imaginei encontrar, nunca nem imaginei conhecer. Um exemplo foi essa semana que eu conheci uma advogada no parque, que eu nunca nem vi na minha vida, e ela se propôs a contribuir, né, com a dificuldade ali que está tendo no trabalho e tal. Também um outro amigo que se propôs a contribuir, e aparentemente assim está caminhando, sabe? Eu não tenho feito esforços, mas Deus tem colocado pessoas para trabalhar no meu lugar. E isso tem sido algo muito intrigante para mim, como tem acontecido, e algo muito forte, sabe? Tem falado muito a mim essa situação. Muito mesmo. 2 pontos mais que eu quero falar. A maioria dos crentes que eu conheço hoje, eles são frios por 2 motivos. Primeiro, porque trabalham demais. Um dos motivos é porque são demais envolvidos com outras coisas. Estão não, eu estou muito ocupado, eu não tem tempo nem para orar, mano. Não tem tempo para estudar a Bíblia. As famílias estão indo de mal a pior porque os pais não têm tempo mais para os filhos. O casal tem que trabalhar. O casal. Mas da onde veio isso? Nunca foi plano de Deus isso, pessoal. Eu não sou contra o casal trabalhar. Não, de jeito nenhum, não sou contra nada disso. Mas espera aí. Eu sempre digo uma coisa, eu não sou contra o trabalho, não. Tá? Mas olha para a sua vida. Qual é o resultado? O que está acontecendo com a sua vida? Seu relacionamento com Deus? Pode acompanhar a vida das pessoas. Quando você vai tratar com as pessoas sobre a vida espiritual, que você diz para elas que elas precisam diminuir o ritmo, elas não aceitam. Elas não entendem isso. E não é diminuir o ritmo para ficar deitado na rede, igual a gente índio aqui, né? Que gosta de uma rede demais. Não é para ficar na Netflix jogando o tempo fora, não. Tá? Não é para isso. Se você vai diminuir o ritmo para ir para frente de uma TV, é melhor você ficar lá mesmo, desgraçadamente trabalhando. Não. Deus, ele precisa de tempo diário na nossa vida. Ele tem que ter o espaço dele. Mas nós fomos tão bombardeados que a gente não consegue parar o ritmo. Leiam o livro Fuga para Deus, do Jim Rohn. E aí vocês vão ver. Hein? Gente,
Nós não nos tornamos aquilo que Deus deseja. Primeiro, às vezes, porque nós não queremos, nem imaginamos que Deus tem um propósito para a gente. Segundo, é porque nós estamos ocupados demais. Estamos cheios demais. Nós já sabemos, cara. Nós já olhamos para a gente, olhamos para a nossa própria vida estamos insatisfeitos com a nossa vida espiritual muitas vezes. E se isso não é a sua realidade, se você sente mais prazer em estar bem financeiramente do que espiritualmente, você está ferrado. Você está ferrado. Tá? Essa jamais deveria ser a nossa maior alegria. Olha, eu gosto muito de trabalhar. Eu sou nortista, né? Dizem que o povo do norte é índio. E índio não gosta de trabalhar. Mas eu gosto. E muito. E se eu fizer vontade, eu passo dia e noite, atravesso um dia, não durmo, vou trabalhando. Só que eu entendi que a vida não é assim. Eu fui criado num ritmo assim. Só que isso não é legal para a vida espiritual. Isso não faz bem para a gente. Não faz bem. É. E a gente começa a achar, é um outro ponto que eu quero colocar, que a gente é quem consegue as coisas. Não, a gente que tem que dar conta, E Deus fica onde? E Deus fica onde? Deus serve para quê? Para quando eu não der conta, né? Aí eu vou, olha, Senhor, eu não dei conta. A gente quer os méritos. A gente quer os aplausos. A gente quer os elogios. Eu não quero dar conta, não. A gente quer. Pai, nós temos uma necessidade enorme, enorme, sabe? É como disse a Erla ontem, né? Como é que é, Erla, o termo que tu usou ontem? A síndrome do patinho feio, né? A gente aí fica tentando suprir com essas coisas. Agora, vamos só aprofundar mais um pouquinho. Por que Deus falou que, quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele falou assim, o pão nosso. Por que o pão não é meu? Por que o pão é nosso? O pão nosso. Por que não é o meu pão? Por quê? Eu acho que Deus não tem nenhum tipo de pensamento egoísta, né? Acho que isso é para contradizer justamente essa forma da gente pensar, né? A gente pensa tudo no meu carro, minha casa, e aí vai, né? Acho que essa não é a temática de Deus. Escutem bem uma coisa. Deus, ele só nos dá a nossa necessidade. Ele só nos dá o que nós precisamos. E nós deveremos aprender a fazer isso com os outros. Nós nunca deveríamos dar para os outros aquilo que não é a necessidade delas. Se Deus, Todo-Poderoso, o dono da prata e do ouro, só dá para a gente a nossa necessidade, vocês acham que nós deveríamos fazer diferente com as pessoas? Vocês acham que é justo alguém chegar e querer da gente aquilo que ela não necessita? Se nós não dermos para os nossos semelhantes a necessidade deles, nós não entendemos o papel que Deus quer que nós façamos nesta terra. Mas, gente, qual é a necessidade das pessoas? Nem elas sabem. Se você não sabe a sua necessidade, a sua real necessidade, você não vai saber a necessidade dos outros. E às vezes você vai se sacrificar. Você não deveria se sacrificar, mas você vai se sacrificar por causa de outro. E não vai suprir a necessidade deles. Sabe qual é a maior necessidade das pessoas?
é de Deus. A maior necessidade é do conhecimento do céu. Agora nós nos esforçamos para juntar dinheiro, nós nos esforçamos para juntar patrimônios, nós nos esforçamos para isso e para aquilo. Aí quando as pessoas chegam com as sua real necessidade, é aquilo que Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata. Quando as pessoas chegam com a sua real necessidade, sabe o que nós podemos fazer por elas? Nada, ou quase nada. Sabe por quê? Porque gastamos todo o nosso tempo com aquilo que não era nossa real necessidade. Não tem quem não precise de pessoas cheias de Deus. Mas cedo ou mais tarde, quantas situações talvez já se passaram na sua vida em que você não pôde fazer nada pelas pessoas? Se você tivesse orado um pouco mais, se você tivesse buscado mais a Deus, se você tivesse enchido, talvez você pudesse ter feito a diferença naquele encontro, naquela situação, né? Naquela condição. Mas você simplesmente fez o quê? Correu atrás daquilo que não era a sua necessidade. Nossa necessidade maior é nos enchermos da presença de Deus. A cada dia lutarmos, Senhor, estou aqui. Mas saibam que nós estamos vivendo em um mundo que não é desta forma. Então nós vamos ter que nadar contra a corrente, né? Contra a maré, como dizem por aqui. A nossa caminhada, ela é contrária ao que o mundo faz. Não pode ser igual. Gente, eu vejo hoje, olha, não sei se é, eu vejo hoje os cristãos lutando pelas mesmas coisas que os mundanos lutam, ou os que se dizem cristãos. Não, eu quero posto tal. Rapaz, o posto tal, Deus pode lhe colocar lá a hora que Ele quiser. A posição tal, Deus coloca você a hora que Ele quiser, como disse a Náguila, né? Deus vai trazendo. Você não crê nisso? Você acha que é você mesmo que tem que se esforçar? Alguns usam aquele termo, não, faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu nunca vi esse texto na Bíblia, né? Hein? Gente, é Deus quem tem, nós temos que ter certeza que foi Deus quem nos colocou ali. Nessa parte do Pai Nosso está escrito bem claro: o pão nosso cotidiano dá-nos. Nós temos que saber que aquele feijão que está no nosso prato, aquele arroz que está lá, a farinha que a gente come aqui, que nem é, acho que o que faz mal Deus não deu pra gente, não é possível. O que nos faz mal, Deus não foi Deus quem nos deu. A gente tem que ter cuidado até com isso, mas a gente tem que ter certeza que aquela alimentação que está ali veio providenciada pelo céu. A casa que nós temos, sabe? Se nós tivermos certeza disso, nós nunca teremos dificuldade de repartir com os nossos semelhantes. Você quer ver um cara egoísta? É quando ele acha que ele conseguiu as coisas. É quando ele acha que é ele que é o dono, ele que não, ele se torna egoísta. Você quer ver um cara de mão aberta? É aquele cara que recebe do céu, porque ele diz: eu não fiz nada. Eu não sei o que Deus me deu. Você não tem dificuldade de dar para o outro. Quando você luta, quando você batalha, não sei o quê. Ah, o cara vem, amigo, eu tô precisando de R$100. Ô, dificuldade para botar a mão no bolso. Você vê a doença do outro, você não é capaz de ir lá e... Você vê a situação difícil. De graça recebestes o quê? De graça dai. Gente, o egoísmo ele acaba quando a gente sabe que nós não merecíamos. Quando a gente tem certeza de que veio de Deus, sabe? A gente não tem dificuldade de estender isso para os nossos semelhantes. Nós temos que aprender a ter todas as nossas necessidades supridas pelo céu.
Gostei muito do que a Erla falou ainda agora. Quando ela diz assim: Deus é quem sabe quem vai vir à minha mesa, né? Deus é quem sabe quantos vão vir. E se ele sabe que vem 20, ele vai suprir a necessidade para você manter esses 20. Às Fala. vezes, Hum. a conta cria um saldo maior, né? E a gente começa a se empolgar, né? Puxa, olha. E o Senhor, nada. É o pão nosso. Deus não dá nada para favorecer nosso egoísmo. Absolutamente nada. Deus não age nos nossos caprichos. Deus age por amor ao seu nome. Deus age para a expansão do seu reino. Deus age para salvar. É o que eu sempre digo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Verdade. Eu tenho uma amiga, eu considero uma amiga, porque desde da infância eu conheço ela. Ela tem dificuldade, talvez, com drogas, eu acho que com álcool. Ela tá, assim, bem mesmo desfigurada já, né. Aí ela chega lá onde eu trabalho, e aí ela diz: "Olha, me arranja isso, me arranja aquilo". Eu faço questão de tratá-la com muito carinho, sabe. Não só por ser alguém da minha infância, mas assim, ir tentando mantê-las de alguma forma, não deixar ela passar dificuldade. Lógico que eu não posso abrir mão assim, porque eu sei que eu corro risco nessas coisas com ela. Mas eu vou tentando equilibrar. Porque Deus dá condições para a gente ir fazendo isso com a vida das pessoas. A gente tem que entender. Se Deus encheu o seu bolso, mano, amigo, se Deus encheu o seu bolso, é porque tem outros que vão precisar. Hein? Fala. É interessante como a gente ontem estudou sobre o reino de Deus, né? E uma das coisas que a gente viu é que o reino de Deus, ele é organizado, né? A sua logística, todo o seu padrão, né? Deus, ele pensa em tudo. E quando a gente vê lá as leis do Antigo Testamento, a gente vê que Deus proveu até meios dos pobres da terra, né? Das pessoas que não tinham condições de se manter, como Deus pensou medidas para que elas não passassem necessidade. Por exemplo, a gente vê lá no livro de Ruth, quando Ruth e Noemi retornam para Israel, né, e elas estão duas mulheres completamente fragilizadas, recomeçando do zero, Noemi já é idosa e Ruth era estrangeira naquela terra, e a gente vê elas usando um recurso que o próprio Deus tinha estabelecido, né? Verdade. Que é de catar as espigas que sobravam, né? Na roça, sei lá como era o nome que se dava ali, dos que eram favorecidos como Boaz, né? Então, Deus com certeza abençoou muito Boaz naquele ano, né? E como fazia com outros, e Deus era tipo uma árvore grande, né, uma copa grande com as suas ramificações e que dá sombra para que os outros possam se agregar embaixo ali e usufruir, né, dos benefícios. E é assim, como eu falei ainda agora, né, às vezes a gente olha, nossa, o saldo tá melhor, deu uma melhorada aqui, e eu penso logo nos vestidos, né, me perdoa, Senhor, hoje eu vou... O Tó estava falando de vestido agora, ele estava falando, me cutucando, mentira. Mulher, vocês sabem, né? Mulher adora vestido, bolso, sapato. Mas, brincadeira à parte, mas o que Deus coloca tudo na vida da gente é porque Ele tem. Por que a terra, por que a gente vê tanto sofrimento, que a gente vê tanta fome, né? Tanta carência. Porque o povo é preguiçoso, só usa muito isso. Tem disso? Tem sim. Mas tem muito de egoísmo também, né? Muita gente abraçando mais do que precisa, entendeu? Quando Deus, ele pensou nesses meios e a gente não executa.
de entender que o pão é nosso, o pão não é meu. Deus me dá mais, tanto que a gente vê aquela advertência severa naquele caso daquela história bíblica, né? Quando o cara, a colheita dele deu muito, ele disse, agora eu vou, né, aumentar os meus celeiros, e Deus disse, seu louco, né? Nem sabes que tu vai morrer hoje à noite mesmo. Por quê? Porque não foi para isso que Deus dava, não era para ele encher os celeiros dele, era para ele abençoar. Aí ela falou das espigas, né? Mas é interessante que muitos de nós, às vezes, não nos contentamos ou não aceitamos as espigas. Achamos pouco demais. E quando temos muito, não queremos deixar as espigas para alguém. Né? E isso é complicado. É tipo aquela questão lá de Isaías, né? Que Deus manda a carne pelos corvos. Né? Mas e aí? Eu aceitaria me alimentar de uma carne que está vindo da boca de um corvo? Um animal putréfico? Né? Eu aceitaria isso? Então, às vezes, Deus está derramando as bênçãos, na medida que Ele sabe que a gente precisa. Mas, às vezes, não aceitamos, porque achamos pouco demais. E quando Ele nos dá a bênção, nós aceitamos e não queremos partilhar com ninguém. Infelizmente, essa tem sido uma realidade também no meio do cristão. Então não é pra gente as coisas. Tudo que Deus dá pra gente não é pra gente. É pra gente dividir. Conhecimento, sabe? E as demais coisas. A gente abençoar, né? É. A gente é abençoado também quando a gente abençoa as pessoas. Agora, é para qualquer um? É como eu disse para vocês. A necessidade, Deus ele nos dá a necessidade que nós temos, a verdadeira necessidade. Aquilo que não é necessidade nossa, ele não vai dar. E a gente precisa aprender isso na vida dos outros. Às vezes é só capricho. Todos os dias nós temos oportunidades, sabe, de fazer o que Deus faz conosco, né? O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. E esta verdade tem que ser na nossa vida para outros. Assim como Deus nos supre diariamente, Ele também vai trazer pessoas para nós nos tornarmos, fazermos o papel que Ele faz conosco. Eu não sei como é que você está vivendo, tá? É como eu digo, às vezes a necessidade é de um copo de água. Às vezes pode ser de uma comida, às vezes necessidades são N's, né? São N's as necessidades. E eu tenho certeza que se Deus supre as suas, você não vai negar suprir a dos seus semelhantes, nem eu. Por isso é o pão nosso. O pão que está nas suas mãos não é só seu, né? Não é só seu. Não sei a área de conhecimento que você tem, como disse, olha que legal. A Náguila não conhecia a advogada, mas essa pessoa resolveu dizer: eu vou te ajudar. Dividir o pão. Havia uma necessidade para isso e apareceu, Deus traz. Chega de egoísmo, né? Chega de viver de maneira isolada. Alguém disse o seguinte, que se os cristãos dividissem a riqueza que tem o mundo, o mundo não teria mais fome. Só os cristãos, só os crentes. Se só os crentes resolvessem dividir o que tem, o mundo não teria fome. Não precisava nem dos mundanos para isso. Só os crentes. Por quê? Qual é a necessidade de nós termos 5 casas? Qual é a necessidade que nós temos de ter 5 carros na garagem? Me diga.
Qual é a necessidade de nós termos uma piscina olímpica no quintal da nossa casa? Mas entendem? Tem muita coisa que nós não temos necessidade. E ficamos gastando nosso tempo com isso. E o diabo, olha, aplaudindo a gente. Parabéns! Porque enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente não consegue cumprir o propósito que Deus tem pra gente. Talvez as nossas necessidades, se nós realmente levarmos a Deus, formos a Deus em oração e dissermos, Senhor, não me dá nada que eu não precise. Você orar com toda a sinceridade do coração, dizer, Deus, arranca de mim aquilo que eu não preciso. Talvez ele comece a tirar um monte de coisas da sua vida. E aí começa a sobrar o tempo que você precisa para se desenvolver à altura daquilo que Deus deseja. A minha vida funciona desta forma. Tá? Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Sei que Ele tem um chamado na minha vida. Mas eu não consigo cumprir esse propósito se eu me envolvo com coisas que não é para estar envolvido. Pense nisso. Tá? Comece a colocar para Deus a sua vida e diga, Senhor, eu tenho realmente necessidade disso. A gente tem que saber o que é que nós precisamos mesmo. E não está fácil. O diabo criou essa armadilha e quase ninguém consegue sair dela. Essa é a verdade. Para todas as idades ele tem distrações. Para todas as idades ele cria aparentes necessidades. Não é? E aí a gente tem que trabalhar muito. Orar muito. Senhor, por favor, abre meus olhos. Talvez existem coisas na nossa vida das quais nós precisamos nos desprender. Talvez tenhamos que deixar para trás aparentes sonhos, né? Ideias. É como eu digo para você, eu não sou contra você ter dinheiro, você ter... Não sou nada contra. Eu também. Se Deus me der, tudo bem. Mas que seja para abençoar. Que não seja para ser uma maldição. Eu creio que a gente luta realmente para... O cristão, ele luta para colocar as coisas no eixo. Como deveria andar, né? Não estou dizendo que nós vamos mudar o mundo. Não. Mas eu acho que a gente tem que cuidar primeiro da gente, né, Maurício? E aí, a partir daí, a gente vai ajudando quem quiser. A gente não pode forçar a barra de ninguém. Sim. Eu creio no que eu falei. Eu creio que nós não precisamos ficar desesperados por causa disso ou por causa daquilo. Nossa batalha tem que ser sempre, Senhor, me ajuda a ser cheio de Ti, rico de Ti. Isso nos basta. O resto, a Bíblia diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Eu creio nisso. Trabalhar. Pode trabalhar, não tem problema. Pode, desde que Deus esteja aprovando o que você esteja fazendo. Desde que você perceba que Deus está ali encaminhando ali. Do contrário, é melhor você dizer, Senhor, acho que estou equivocado. Né? E a gente vai crescendo. Uma pena que às vezes a gente tem que chegar à maturidade, uma idade um pouco mais avançada para a gente poder perceber melhor essas coisas, né? Mas a gente tem que entender que a gente está dentro, parece de um tacho assim que o inimigo criou e jogou a gente lá dentro. E para a gente sair é duro. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas a vida em Deus, ela é melhor do que qualquer outra vida que possa existir nesta terra. A vida com Deus, tendo certeza de que Deus está conosco, ela é a melhor vida que nós podemos, que um ser humano pode ter. Não é nem só nós, mas qualquer ser humano. Então a nossa batalha tem que ser sempre para deixar Deus guiar os nossos passos, para deixar Deus nos conduzir. É assim que eu creio na vida. Mas eu respeito
o livre-arbítrio das pessoas. Você pode fazer o que quiser da vida, isso é um direito que o próprio Deus lhe garantiu.